Terra Flutuante apresenta... O livro da avó. Ô vó, vamos brincar? Agora estou lendo, Fabinho. Ah, vó, larga o livro e vem brincar comigo. Mas quem disse que não estou brincando? Você tá lendo, isso não é brincadeira. Ah, não? E quando você lê seus livros, você não se diverte? Sim, Fabinho pensa um pouco. Mas os livros que leio têm figuras, os seus não. Por isso você acha que eles não são divertidos? Sim. Achou errado. Livros sem imagens são, na minha opinião, ainda mais divertidos. Como pode, vó? Livros sem figuras não são coloridos. Aí é que está a graça. A gente colore o livro dentro da cabeça, criando as imagens. Isso não lhe parece interessante? Fabinho reflete sobre o que a avó disse e responde: pensando assim, livros sem figuras ficam até legais. Que livro é esse, vó? Estou lendo um livro sobre plantas, a revolução das plantas, de um botânico italiano chamado Stefano Mancuso. E diferente do que você imaginou, este livro possui figuras sim. Sério? Sério? Posso ver? Claro! Olha aqui as fotos. O menino observa as imagens do livro da avó e vira as páginas. Ele parece mastigar umas ideias, até que as coloca para fora da cabeça. Como é que uma planta pode fazer revolução, vó? Planta nem se mexe. Ela dá uma risadinha. Isso mostra o quanto a gente não entende nada de planta, meu querido. Tenho me surpreendido tanto com este livro aqui. A avó bate com a ponta dos dedos na capa do objeto. Sabe o que o autor fala? Que as plantas são inteligentes e como os humanos podem aprender muito com elas. Fabinho faz cara de dúvida. Planta é inteligente? Ela não fala, não ouve, não se mexe, fica parado o dia todo sem fazer nada. Como pode ser inteligente? Quem disse que elas não se comunicam umas com as outras? Mas elas não têm boca para falar. Ah, Fabinho, e só existe conversa se existir boca para falar? O garoto percebe rapidamente seu engano, porque ele tem um amigo da praia, o Pedro, que é deficiente auditivo e que conversa bastante usando as mãos e as expressões faciais, pois Pedro sabe Libras, a linguagem dos sinais. Libras é a sigla para a Linguagem Brasileira de Sinais. Então, conclui Fabinho, tem razão, vó. Falar e ouvir não são as únicas maneiras de uma pessoa conversar. Sabia que, às vezes, a gente fala só com os olhos? Verdade, pensa o menino. Muitas vezes, bastava um olhar da avó para ele saber que era melhor parar de fazer ou falar algo. Mas ela não fala só com os olhos, porque, outras vezes, apenas com um cafuné na cabeça, ela me comunica amor. Então é isso mesmo, a gente conversa de muitas maneiras, inclusive falando, mas não somente assim. Em voz alta, ele diz: até os animais se comunicam, né, vó? Com certeza! Por que as plantas também não se comunicariam? Pode ser, mas como elas fazem isso? De um jeito muito interessante. Elas emitem sinais umas para as outras de duas maneiras. Ou elas enviam uma mensagem olfativa, isto é, um cheiro para as outras perceberem o que está acontecendo, ou elas conversam por meio de impulsos elétricos. Eu imagino que seja uma espécie de vibração. Caramba, que legal! Uma planta fala para a outra, zzz, zzz, e a outra planta responde, tzoi, tzoi. A avó ri. Tenho a impressão de que não é exatamente assim, mas isso é um modo divertido de imaginar a comunicação das plantas. Sabia que elas são super solidárias umas com as outras?
que numa floresta grande, elas conseguem contar para as outras, por exemplo, que é preciso se proteger de uma infestação de insetos. Como elas fazem isso? Enviando o cheiro do que está acontecendo com elas, para que as outras possam se prevenir. Melhor prevenir do que remediar, né, vó? Não é esse o ditado que se diz por aí? Mas eu não sei o que é remediar. No verbo remediar, você reconhece a palavra remédio, não é mesmo? É mesmo. Nunca tinha prestado atenção nisso. Então, você consegue imaginar o que o verbo remediar significa? Deve ter a ver com remédio. Deve ser tomar remédio. É isso. Remediar é dar remédio a algo ou a alguém. É consertar uma situação. Então as plantas enviam um cheirinho do problema que elas estão passando para que as outras não tenham de remediar o problema, em vez disso possam prevenir os problemas? Exatamente, meu neto. Noutras situações, por exemplo, quando há pouca chuva e a água está faltando, elas mandam impulsos elétricos, como um telegrama de antigamente, avisando que vale a pena economizar água. Vida de planta não deve ser fácil, né, avó? Elas passam por um problema atrás do outro. Você tem toda a razão. É uma vida muito difícil. E plantas são seres maravilhosos, porque graças a elas temos vida aqui na Terra, com ar bom para respirarmos, cheio de oxigênio. Ah, é! Isso eu estudei na escola. É a tal da foto... Como é mesmo o nome? Parece fotografia, mas é foto não sei o quê. Fotossíntese. Isso mesmo, fotossíntese. É quando a planta pega a luz do sol e transforma isso em energia. Durante essa transformação, as plantas soltam oxigênio. A gente solta pum fedido, mas a planta solta esse ar cheio de oxigênio. O pum da planta tem cheiro bom. Ai, Fabinho, só você mesmo para explicar a fotossíntese como se fosse pum das plantas. Eu diria que é mais o respirar das plantas. Enquanto a gente, quando respira, inala, coloca para dentro o oxigênio e exala, joga para fora o ar ruim com gás carbônico, as plantas durante o dia fazem o inverso. Retiram o ar ruim do ambiente e colocam no seu lugar um ar cheio de oxigênio. Sem planta, o planeta Terra acaba, sabia? Sabia sim, vó. Sei também que não é bom dormir com plantas no quarto, porque eu aprendi na aula que durante a noite a planta age diferente. Ela retira o oxigênio do ar e coloca gás carbônico. Puxa, você aprendeu mesmo a lição sobre fotossíntese. E como você pensava que planta não era inteligente? Ah, eu não imaginava que isso tinha a ver com ser inteligente. A avó tosse. Quer saber de mais uma coisa sobre planta que aprendi no livro? Ou se quero! As plantas são muito diferentes dos animais. Se a gente cortar uma parte do nosso corpo, essa parte morre. Para uma grande quantidade de plantas, isso não acontece. Dividir uma planta pode significar multiplicá-la. Como pode? Porque as plantas têm um sistema corporal diferente do nosso. Elas possuem uma estrutura modular, isto é, um corpo que pode ser dividido. Você já me viu cortar um galho e depois plantar esse galinho num canteiro e lá crescer uma nova planta. Lembra que fizemos isso na semana passada? Claro que lembro, vó. A gente só consegue tirar um galho de uma planta sem a matar e plantar esse galinho até virar uma nova planta justamente porque a estrutura dela é diferente da nossa. Dividir para a planta é aumentar seu número, não é diminuir. Nunca tinha pensado nisso. Que legal! Para falar a verdade, nem eu tinha percebido isso. Foi preciso ler este livro para entender o quanto o sistema modular tem a ver com a inteligência das plantas. Mas cuidado, não são todas as plantas que se multiplicam assim. E como isso tem a ver com a inteligência das plantas?
porque elas não têm um sistema central de inteligência como o nosso. Nos animais, nosso sistema central de inteligência fica na cabeça, é o cérebro. As plantas têm seu sistema descentralizado, ou seja, ela pensa com o corpo todo. E isso é super importante para um ser que não pode sair correndo como os animais numa situação de perigo. Um animal sai correndo diante de uma ameaça muito grande, mas a planta não pode sair correndo por aí, não é mesmo? Imagina como seria fácil para um inseto matar uma planta se ela tivesse uma cabeça. Simplesmente atacaria essa área e acabaria com a planta. Como ela não pode fugir dos problemas, a planta precisa arranjar soluções muito boas para suas dificuldades, com muita inteligência e precisão, que nós, animais, não temos. O fato dela ter seu sistema de inteligência descentralizado é uma dessas soluções para sobreviver aos ataques dos diversos inimigos. Eu não tinha a menor ideia de tudo isso, vó. Ela procura o celular na sua bolsa enquanto diz: Ih, Fabinho, vou precisar atender a esta ligação. A gente continua a conversa mais tarde. Tá bom, mas você acabou brincando comigo, vó. Eu? É, nós brincamos de contação de livro. Tem razão. Você é muito esperto, meu neto. Agora vou atender ao telefone. E eu vou lá fora olhar um pouco as plantas. Quem sabe elas não me dão um oizinho. Fim. Se tiver vontade, se inscreva no canal, ative o sininho, curta os vídeos e os compartilhe com seus conhecidos para que o canal cresça e assim estimule a produção de mais vídeos. Nós agradecemos o seu apoio. Até outro conto.